E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o que é uma molécula, ou o que são moléculas. No último vídeo eu expliquei o que é um átomo, se você quiser vou deixar aqui o link na descrição. E é importante primeiro entender mais ou menos o que é um átomo, para a gente conseguir entender o que é uma molécula. Mas, resumidamente, o átomo é um tipo de estrutura da matéria. Então, a matéria é tudo que tem massa, é tudo que ocupa espaço, ou seja, nossos corpos, o planeta, todos os objetos à nossa volta, os animais, as plantas, até o ar, tudo isso é matéria. Então, por exemplo, quando a gente tenta pensar por que um fio de cobre tem aquela cor cobreada, meio avermelhada, e por que uma panela de alumínio é prateada? Quando você começa a se questionar sobre essas coisas, ou quando os cientistas começaram a se questionar sobre essas coisas, eles começaram a analisar a estrutura da matéria. E aí eles chegaram que a matéria é composta de átomos. Então, o átomo é como se fosse uma esfera, muito pequenininha, só que ele tem duas regiões importantes, que é o núcleo, que é o que fica bem no centrinho, ou seja, na esfera, lá no meio da esfera tem o núcleo. O núcleo é bem pequenininho em relação ao átomo todo, tem uma massa bem grande, então a massa do átomo é basicamente devido à massa do núcleo. Então o átomo é grandão, mas a massa dele é quase toda só do núcleo. E além do núcleo tem uma outra região, que é a região que dá o volume do átomo, que é essa região que fica em volta do núcleo, que também é esférica, que é onde ficam os elétrons. E esses elétrons ocupam uma região grandona em relação ao tamanho do átomo, e quase essa região é bem vazia e quase não tem massa nenhuma. Ok? Então, assim, para relembrar, o átomo é basicamente isso. E aí, quando a gente fala de molécula, molécula é uma forma que os átomos se organizam. Então, os átomos, eles podem se ligar entre si para formar outros tipos de estruturas. A molécula é uma delas. A molécula, em específico, que define uma molécula é quando dois ou mais átomos, né? Pode ser 2, 3, 4, pode ser até milhares de átomos, mas quando eles se interagem de uma forma, eles se ligam de uma forma que eles formam o que a gente chama de ligação covalente. Então a molécula é simplesmente toda a estrutura da matéria em que os átomos estão ligados de forma covalente, formando uma ligação covalente. Se você não sabe o que é ligação covalente, então vamos lá, vou tentar dar uma explicada. Então, primeiro é importante saber que apesar dos elétrons estarem nessa região grande, esférica, em volta do núcleo, eles não estão todos ali misturados, né? Vamos dizer que o átomo tem 30 elétrons. Não vão estar os 30 lá todos misturados, eles vão estar como que organizados em camadas. Então, imagina uma cebola, que tem várias camadas, né? Você pode, por exemplo, você corta uma cebola no meio, e aí você vê que tem várias camadinhas. Então, tem os elétrons que ficam mais pertinho do núcleo, mais lá dentro, lá no meio da cebola. E aí tem os que são um pouco mais externos, um pouco mais, e aí tem os últimos que ficam lá na última camada, entende? Na superfície da cebola. Então o átomo é assim, os elétrons vão se organizando dessa forma. Esses elétrons mais externos que fazem essa ligação. Então, os elétrons mais externos desse átomo aqui, vou chamar de átomo A, e os elétrons mais externos desse outro átomo aqui, vou chamar de átomo B, vão interagir entre eles e vão começar a ser dos dois átomos. Eles deixam de pertencer a um átomo ou ao outro átomo. Eles passam a pertencer aos dois. Então ocorre um compartilhamento de elétrons. Então a ligação covalente é essa que você tem um compartilhamento dos elétrons mais externos, das camadas mais externas de cada átomo. E aí, em vez de você ter um átomo isolado, você tem essa estrutura em que os elétrons mais externos participam como que dos dois átomos. Os elétrons mais internos, tanto os que estão bem no meio quanto os que estão no médio, assim, eles continuam na deles, continuam lá nas suas camadinhas. Mas esses mais externos, então, ficam como que nessa estrutura toda. E aí essa estrutura é a molécula. Isso é interessante porque as moléculas têm propriedades específicas delas. E para dar alguns exemplos, o ar que a gente respira, né, que é essencial para a vida, tem dentro dele, né, um dos componentes do ar é o oxigênio, que você já deve ter ouvido falar. O oxigênio é uma molécula, ele é composto de dois átomos iguais, que também são chamados de oxigênio. Então tem o átomo de oxigênio e tem a molécula de oxigênio. Molécula de oxigênio são dois átomos de oxigênio ligados dessa forma.
nessa ligação covalente. Então é uma molécula. Outro exemplo de molécula é o açúcar de cozinha, que a gente sempre usa, né, para fazer bolo, fazer suco. Esse açúcar é feito de uma molécula que se chama sacarose. A sacarose é bem maior que a molécula de oxigênio. A molécula de oxigênio só tem 2 átomos, a sacarose tem 45. Então, é uma molécula bem grandona que você tem 45 átomos interagindo um com o outro nesse tipo de ligação, nessa ligação covalente, que é a ligação de compartilhamento de elétrons. Ok? E você ainda pode ter moléculas ainda muito maiores, que aí a gente até dá um outro nome, a gente chama de macromoléculas, que aí tem milhares, centenas de milhares de átomos. Um exemplo de matéria que não é feita de moléculas é o sal de cozinha. O sal de cozinha é composto de átomos, assim como o ar, assim como o açúcar, mas esses átomos interagem de uma forma que não é a forma covalente. Então eles interagem de uma outra forma, então as estruturas que esses átomos formam não são moléculas. Então, o sal de cozinha é um exemplo de matéria que não é formada de moléculas, enquanto que o açúcar de cozinha é feito de moléculas. Um outro exemplo é os metais, na sua forma pura, né? Então, por exemplo, uma panela de alumínio, um fio de cobre, uma barra de ferro, também todos são feitos de átomos, só que, novamente, esses átomos interagem de uma forma que não é a forma covalente. Então, tudo isso também não é feito de moléculas. Outro exemplo interessante é que outro dia eu vi uma propaganda de um desodorante que falava que tinha moléculas de prata. Mas a prata, assim como a panela de alumínio e o fio de cobre, ela não forma moléculas. Então foi um uso incorreto da palavra molécula naquela propaganda. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é molécula. Deixem nos comentários dúvidas, críticas, sugestões. Esse tema eu escolhi por causa de uma sugestão nos comentários. Curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal e é isso aí. Até mais!